No Som em Prosa de hoje, Orquestra Unespiana de Transgressões. Arte, experimentação e música. Esses são os temas da nossa prosa. No Som em Prosa Indica, confira a biografia de José Ramos Tinhorão, um nome de referência para os estudiosos da música popular no Brasil. Começa agora Som em Prosa. Olá, Som em Prosa começando e hoje a gente recebe aqui o pessoal da Orquestra Unespiana de Transgressões. Gente, prazer receber vocês aqui no nosso estúdio. Bom, para começar, eu queria que vocês explicassem um pouquinho. Que esse projeto, na verdade, ele nasceu como uma proposta de extensão, um projeto de extensão. É mais ou menos isso, Lúcio? Exatamente. Na realidade, a gente percebe, desde que eu cheguei na Unesp em 2003, né, e é uma coisa que a gente percebe praticamente em toda a universidade, tem sempre muitos alunos que vão estudar várias áreas do saber, mas que têm formação musical, né? Então, desde 2003, a gente convive, né? A gente faz uma música aqui, uma coisa ali, a gente percebe que tem um potencial muito grande para ser desenvolvido na faculdade. E por iniciativa da diretora da nossa unidade, no ano passado, foram disponibilizadas umas bolsas, né, para a gente tentar fazer uma coisa mais organizada, né? E foi aí que surgiu, a partir dessa percepção de que o aluno vem para a universidade e muitas vezes acaba deixando, não tendo muito espaço e muito tempo para continuar trabalhando com música, né? Aqueles que têm uma formação musical, e a ideia do projeto é isso, é aglutinar esse Acaba sendo um ponto de encontro bacana também a universidade para unir pessoas que têm aí ideais aí, ou ideias de trabalhar a música também, não é mesmo? E vocês são quase que todos da área de filosofia, né? Tirando o Fernando, que é de ciências sociais. Agora, como é que a filosofia se relaciona com a música? A ponto até de surgir um projeto como esse. Essa relação da filosofia com a música, ela não é muito simples, porque a filosofia e a música, ela trabalha faculdades diferentes, né? A filosofia tende a ser uma expressão conceitual, uma expressão da linguagem, uma expressão dos conceitos bem definidos, né? Da explicação muito bem ordenada, ao passo que a música tende a buscar um tipo de relação com o ouvinte que é mais intuitiva, né? Que é mais direta, que é mais imediata. Então, na realidade, eu acredito que por serem tão distantes, né, por abrangerem áreas tão diferentes da nossa própria cognição, elas acabam se completando, né? Porque na filosofia a gente é formal, a gente é conceitual, a gente às vezes é até prolixo, e na música ao contrário, né? Na música a gente busca uma relação direta com o ouvinte, né? E a música instrumental mais ainda, porque como não tem palavra, o que a gente tenta buscar é, através desses climas que a gente cria, né, um diálogo com esse ouvinte. Agora, nesse som instrumental que vocês fazem, assim, a gente percebe uma certa tentativa de experimentação. É mais ou menos essa ideia, ser um pouco experimental? A nossa ideia é, na realidade, não se fechar em um estilo musical, né? Então, a gente tem... Cada um aqui vem de escolas diferentes, né? Os meninos vêm do samba, a Amanda estudou em Tatuí, em Ourinhos, é uma escola mais jazzística. A Renata começou com o pessoal do rock, eu venho da MPB. Não tinha como não ser experimental, então todo mundo de um... A ideia é essa. E quando a gente olha para o grupo, a gente não vê um grupo de samba, a gente não vê um grupo de jazz, a gente não vê um grupo de rock, a gente não vê um grupo de blues, mas a gente consegue identificar, né, essas manifestações, esses elementos jogados. E a transgressão é mais ou menos nesse sentido, né? A gente não se fixar a um ritmo ou a um tipo de modelo pré-determinado. Muito bem, bom, vamos de som então? Opa. Vamos lá.
Som em Prosa de volta. Hoje aqui com a gente o pessoal da Orquestra Unespiana de Transgressões. Agora, gente, vocês fazem o som experimental aí, né, como vocês mesmos disseram. Mas vocês acreditam que todo experimentalismo, todo mundo que é experimental, busca um dia se tornar norma, na verdade? O ser experimental é uma coisa muito relativa, porque, na realidade, a gente já está há tanto tempo fazendo, a gente está falando, né, a história, fazendo música, que hoje em dia é muito difícil fazer uma coisa realmente nova. Né? Sempre se baseia em alguma coisa. Sempre se baseia. Então, o que a gente acha que a gente faz, né, de experimental, não é propriamente trazer uma coisa nova na essência, mas é misturar algumas coisas que normalmente não são misturadas. Né? Então, isso é uma coisa que, se tornar regra um dia, eu acho que eu vou ficar muito feliz, né? Saber que não se tem mais essas fronteiras entre música, né? Uma coisa é o samba, uma coisa é o rock, uma coisa é o jazz. Então, a gente viveu muito tempo, né, para voltar à questão da filosofia e das sociais, a gente passou tanto tempo assim, contestando fronteiras, contestando esse fato de haver divisões no mundo, né, no plano político, no plano geral mesmo da sociedade. Eu acho que na música também é assim. A gente luta para acabar um pouco com esses formatos de que a gente tem que se enquadrar necessariamente. Então, a nossa experimentação mais é misturar ingredientes que já estão aí do que procurar inventar ingredientes novos. Eu acho que é por aí. Agora, nesse caldeirão todo de ingredientes, aí, como é que tem sido a recepção do público com a banda de vocês? Então, tem sido positivo. Tanto é que, nas nossas apresentações, a gente vê pessoas de várias faixas etárias. Tem desde crianças, pessoas mais velhas, adultos, assim, né? Até cachorros vão na nossa apresentação. Então, é bem variado mesmo.
E acho que está sendo bem positivo. Acaba sendo bacana porque mistura também o público que assiste vocês, né? O pessoal que é chegado no rock, chegado no jazz, na MPB, acaba misturando todo mundo também. Isso. Agora, falando de inovação, né? Eu queria saber, na opinião de vocês, quais artistas vocês acham que realmente foram inovadores aí na música, né? Que fizeram algumas rupturas. Bom, Fernando? Na música popular, assim, eu vejo que alguns músicos que foram importantes, né, e inovadores, acho que eu citaria o Donga, João da Baiana também, né? Que fazia o samba, que veio da Bahia, aqui por Janeiro, fazer samba na casa da tia Ciata e tal. Noel Rosa, com a sua poesia. Né? E acho que é também Dorival Caymmi, né? Que é bom lembrar o jeito único de tocar o seu violão, né? Aquelas músicas praieiras, canções praieiras. Muito bem. Bom, agora a gente vai então de alto-falante. Roda aí. Todo movimento artístico, ele tem a característica de contestar, né, de trazer algo novo. Então nós poderíamos dizer que as vanguardas, né, principalmente quando nós falamos a expressão vanguarda no início do século XX, né, ela vem, obviamente, com uma mudança que ocorre nas artes muito significativa no final do século XIX. As transformações que a sociedade proporcionou no final do século XIX, a industrialização, a ascensão burguesa já no século XVIII, todas essas mudanças causaram um impacto muito grande nas artes. O Ocidente, principalmente, vinha dentro de uma tradição clássica. Essa tradição, obviamente, passava por épocas em que estilos eram adotados, muitas vezes, obviamente, também contestados, como, por exemplo, o Renascimento, né, que antecede o maneirismo e o barroco, o Renascimento mais formas bem mais racionais, né? As expressões artísticas, elas a primazia justamente o homem como centro de toda a produção artística. Já o movimento seguinte traz novamente essa tentativa do resgate da fé, da emoção, do sentimento. E você tem sempre essa renovação, você tem sempre esse movimento que vem para contestar e modificar o outro. Veja que na tradição clássica, na Grécia Antiga, por exemplo, até a música era considerada cópia. Como as expressões, como os sentimentos, tudo existe no mundo, o artista, ao compor uma música, ele estaria, vamos dizer assim, imitando esses sentimentos, né? Concretizando isso na música. Então, a arte necessariamente tinha que ser bela, porque o belo representava o bom, o belo representava o justo, né? O feio representava o mal, né? Então, como eu disse, a arte moderna, né? Nós só podemos falar em arte moderna a partir do romantismo, né? As modificações começam já no final do século XVIII, mas é o romantismo que traz. É essa arte moderna que possibilita as vanguardas. E é essa arte moderna que quebra com esse dualismo da arte. Quer dizer, ou eu estou do lado do bem ou eu estou do lado do mal. Hoje em dia não existe mais isso, né? Hoje em dia, então, existe já essa possibilidade de você ver beleza, como eu disse, em expressões que antes eram consideradas absolutamente horríveis dentro de um padrão que a sociedade impunha, né? Eu não tenho mais a necessidade de seguir esse modelo. E não seguindo mais o modelo, eu posso gostar do que é feio, eu posso gostar do que é grotesco. A arte não tem mais a necessidade de ser uma expressão de algo absolutamente harmonioso, algo belo, algo que tenha uma relação com a realidade. A arte existe por si. Som em Prosa de volta. Hoje está aqui no nosso palco o pessoal da Orquestra Unespiana de Transgressões, esses transgressores aqui, como eles mesmos se auto-intitularam. Bom, o trabalho de vocês surgiu dentro da universidade, né? Agora, como é que foi essa trajetória de sair da universidade? Vocês estão gravando um CD de vocês que está para sair, para ser lançado, né? Como que foi essa trajetória, Lúcio? Exatamente. Foi tudo muito rápido, né? A gente até se espantou com a dimensão que criou, né, esse projeto. Mas, na realidade, parece, na impressão que a gente tem, é que a gente ocupou um espaço que estava um pouco carente na música, não só na música, né, de Marília, mas que a gente acha que é um espaço que está um pouco carente na música brasileira, porque, em geral, ou a gente tem a música instrumental
extremamente complexa e esotérica, aquela coisa experimental num sentido mais amplo do que o nosso, aquela coisa só para os iniciados. Ou então a gente tem muita música com formatos pré-determinados, né, que a gente chama da indústria cultural. E a gente entrou num meio termo aí, né? A gente não faz nenhuma coisa que é inacessível para os ouvidos das pessoas e nenhuma coisa muito massificada. E por conta disso foi muito rápido. A gente fez algumas apresentações e quase que a dinâmica natural das coisas, os nossos amigos e o nosso público, que quase que se confunde, quase que impuseram para a gente a gravação do CD. Agora vocês iniciaram tocando obras de músicos brasileiros aí consagrados, né? Eu queria saber quem que é referência para o som de vocês. Bastante gente. Quando a gente começou, a gente pensou assim: temos à nossa disposição a história da música brasileira inteira, né? Então vamos pegar o que a gente tem de melhor. Então a gente começou tocando Chico Buarque, Tom Jobim, Edu Lobo, tocamos João Donato, né? Tocamos Gilberto Gil. Mas, para quem faz o tipo de música que a gente toca, a grande referência, na nossa opinião, é o Hermeto Pascoal, né? O Hermeto Pascoal foi uma pessoa que deu à música brasileira, a música instrumental brasileira, a sua personalidade, a sua individualidade. Hoje em dia, o que o Hermeto faz não é jazz, não é... tem gente que gosta de dizer que não é, né? O jazz é uma música lá dos Estados Unidos, muito específica. O Hermeto faz uma coisa muito maior, né? É só dele. É só dele. E o que a gente tende a fazer é tomar como um paradigma inalcançável, né? Mas um paradigma que a gente... E é dele a releitura que vocês vão tocar agora? Na realidade, essa faixa está no CD, é uma música do Hermeto, chamada Forró Brasil. Só que a gente vai fazer só um pedacinho dela e, no final, a gente faz uma citação de uma música que é um clássico do jazz, chamada Footprint, de Wayne Shorter. Então a gente vai emenda uma outra, vai ficar um jazz forró aqui, brincadeira, vamos ver. Muito bem, então vamos de som então. Som e Prosa indica o livro Tinhorão, o Legendário, de Elizabeth Lorenzotti. Trata-se da biografia deste importante historiador de cultura urbana, que se interessou especialmente pela música popular. A vida, as histórias e alguns artigos do pesquisador estão em Tinhorão, o Legendário, de Elizabeth Lorenzotti. Programa chegando ao final e eu queria agradecer ao pessoal aqui da Orquestra Unespiana de Transgressões. Gente, valeu aí pela presença. Obrigado você, Renê. Muito bacana. Chamando, a gente está aí de novo, viu? Valeu. Muito bem. Bom, o pessoal que está em casa, se curtiu o som aqui da Orquestra Unespiana de Transgressões, pode entrar no nosso site, conferir, tem música extra lá também. E você pode rever o programa a hora que você quiser. Eu deixo meu abraço aqui e a gente termina com mais som. Valeu!